temos estudado sobre a graça. Mas qual é a abrangência temporal da graça? Quais são os tempos da graça? O apóstolo Paulo tem 2 versos que falam sobre isso. Veja lá o primeiro, Efésios 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando que antes da fundação do mundo, o Senhor Deus já estava manifestando a graça às quais nós seríamos objeto. Nós seríamos beneficiados pela graça, desde os tempos imemoriais, desde antes da fundação do mundo. Agora veja outro texto de Efésios 2, verso 7, que faz parte do texto longo que estamos estudando nesta semana. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Quando é que Deus vai demonstrar ainda a graça, irmãos? Nos tempos vindouros. Isso quer dizer no futuro. Deus estabeleceu o plano da graça no passado, antes da fundação do mundo. Nós somos objetos deste plano no presente, mas ele ainda vai manifestar esta graça no futuro. Portanto, irmãos, a graça do Senhor Deus é eterno. E nós somos abençoados para sempre. Somos abençoados hoje e vamos ser abençoados no futuro pela graça. Veja o texto da nossa lição. Paulo reforçou essa verdade com uma cronologia abrangente. Deus agiu no passado em Cristo para nos redimir, identificando-nos com o seu Filho, de tal forma que no presente somos coparticipantes da sua ressurreição, ascensão e exaltação. Hoje nós somos participantes da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Somos participantes da sua ressurreição. Somos participantes da sua graça. O plano divino, porém, não termina com um passado cheio de graça e um presente banhado de misericórdia. Estabelecido em concílios divinos em tempos imemoriais, estende-se para sempre no futuro. Inclui os tempos vindouros. A base do seu plano para o futuro eterno é o mesmo princípio das suas ações no passado e no presente, o princípio da graça. Nos tempos vindouros, Deus anseia demonstrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, irmãos, essa graça é um tesouro inestimável, um tesouro que não tem preço, que não pode ter preço. Veja Efésios 1:7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. As riquezas da graça de Deus. Uma graça que custou caro, custou o sangue do Senhor Jesus Cristo, mas que é extremamente valiosa por isso. As riquezas da graça. Ainda Efésios 3, verso 8. Anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas insondáveis de Cristo. Veja, irmãos, Cristo tem riquezas insondáveis e ele as dá para nós graciosamente. Dá a cada um de nós por conta da sua graça. A graça divina é uma demonstração do caráter de Deus. Lembre-se, irmãos, no conflito cósmico, o caráter de Deus é que é questionado. E Deus agora demonstra para o cosmos, para o universo, qual é o seu caráter. Como ele demonstra isso? Através da sua graça. Veja, por favor, ainda o texto da nossa lição. Habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é um livro de estudo do universo, o maravilhoso plano de graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam para escutar.
Isso está lá no texto de 1 Pedro 1,12, que eu quero ler para os irmãos. Está falando sobre os profetas, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, os profetas, foi revelado aos profetas, e eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, que havia sido anunciado pelos profetas, agora estava sendo pregado pelos apóstolos. Estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo e pelos crentes da igreja cristã primitiva. Mas veja essa última frase. Coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Isso quer dizer, irmãos, esse plano do Evangelho, o plano da salvação, o plano gracioso da salvação em Cristo Jesus, é objeto de estudo dos anjos. Veja lá, e será estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo um estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece do rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. O Senhor Jesus diz assim: quem vê ao Pai, vê a mim. Portanto, irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo mostra a graça de Deus, o Pai. Revela a Deus, o Pai. Esse texto que acabei de ler é de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 9. Sabe, irmãos, nós somos abençoados pela graça hoje. Nós somos abençoados pela graça há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, mas seremos ainda extremamente abençoados pela graça, quando o Senhor Jesus voltar e dar a cada um de nós a vida eterna. Portanto, irmãos, nós devemos agradecer por essa grande bênção, a bênção da graça salvadora, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e que nos apropriamos dela pela fé. Deus esteja com cada um de nós.